Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast do Suzane. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje iremos conversar sobre viver de aparências. Será que muitas vezes estamos forjando uma personalidade, tentando fugir da nossa realidade para muitas vezes sermos aceitos no meio de qual nós estamos vivenciando na nossa sociedade? Tenho uma história infantil que, quando eu li pela primeira vez, eu tinha por volta de uns 4 anos que eu ganhei esse livrinho, Bom Dia a Todas as Cores. Eu tenho ele ainda, é um dos livros assim que eu amo, depois da Bíblia. Que é assim o nome do livro, Bom Dia a Todas as Cores, que relata um camaleão que bastava algum dos seus amigos opinar a respeito da sua cor, que ele gostava, a cor de rosa, que era para ele a mais bonita de todas, e algum dos seus amigos falava para ele mudava de opinião. Que ele mudou tantas vezes de cor para agradar os amigos dele, que ele já no final do dia ele estava exausto para agradar todo mundo. Aí ele tomou uma decisão, depois no final do dia, ele retornando para sua casinha, ele ficou lá a pensar que por mais que a gente se esforce, a gente não pode agradar a todos. Aí no final da história, ele resolve, voltar para a cor que ele gosta, que é a cor de rosa. Aí vai lá um dos amigos dele e fala, da cor dele, ele dá uma resposta. E trazendo para nós, sobre essa breve reflexão desse livro da autora Ruth Rocha, Bom Dia a Todas as Cores, será que muitas vezes a gente não está que nem o camaleão, tentando nos fazer somente o que é para agradar o nosso amigo, amiga, para a gente ser aceito? Mas muitas vezes a gente não tem nos importado com a opinião, com a palavra, que tem o poder maior, sabe de quem? Do nosso Pai, do nosso Deus. Muitas vezes a gente tem dado mais valor, mais atenção do que diz o fulano, o beltrano, mas Deus fica em segundo, terceiro lugar. E se nós olharmos para a palavra de Deus, também aconteceu isso. De um pequeno grupo de pessoas, eles viverem de aparência, para viverem de acordo como a sociedade queria, mas não de acordo nos moldes de Deus. A palavra ela se encontra lá em Mateus capítulo 15, que diz assim: Então alguns fariseus, os fariseus eles eram um grupinho de religiosos que eles achavam que eles eram mais santos, piedosos do que todo o restante da sociedade. Aí diz assim: E alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram: Por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim aos ensinamentos que recebemos dos antigos? Jesus respondeu: E por que é que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinos? Aqui Jesus tinha dado uma resposta para eles. E aqui no versículo 4, pois Deus disse: respeite o seu pai e a sua mãe, e disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, em sinal de respeito, mas diz: eu dediquei isto a Deus. Então não precisa ajudar os seus pais. Assim, vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. No versículo 7, hipócritas, Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: Deus disse: este povo com sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Jesus chamou a atenção da multidão e disse: escutem e entendam.
Amigo, minha amiga, você consegue compreender? Os fariseus estavam ali preocupados, vamos dizer, preocupados entre aspas, porque os discípulos de Jesus não estavam lavando as mãos antes de comer. Aí Jesus responde para eles, porque eles estavam preocupados, porque era uma cerimônia que tinha que fazer, que lavar a mão ali antes de comer, que foi ensinado para eles. E Jesus falou, mas e quanto ao mandamento de Deus? Estavam dando mais ênfase para a tradição dos homens, mas não para a palavra de Deus. E aquilo que eles estavam fazendo na adoração deles para Deus era inútil. Será que estamos assim? Eu e você? Estamos vivendo de aparência para agradar aquele que está em nossa volta? E diz mais nessa passagem: Jesus chamou a multidão e disse: escuta e entenda. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro, pelo contrário, o que sai da boca pode tornar uma pessoa impura. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: sabe que os fariseus ficaram escandalizados que o Senhor disse? Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast do Suzane. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje iremos conversar sobre viver de aparências. Será que muitas vezes estamos forjando uma personalidade, tentando fugir da nossa realidade para muitas vezes sermos aceitos no meio do qual nós estamos vivenciando na nossa sociedade? Tenho uma história infantil que, quando eu li pela primeira vez, eu tinha por volta de uns 4 anos que eu ganhei esse livrinho, Bom Dia a Todas as Cores. Eu tenho ele ainda, é um dos livros assim que eu amo, depois da Bíblia. Que é assim o nome do livro, Bom Dia a Todas as Cores, que relata um camaleão que bastava algum dos seus amigos opinar a respeito da sua cor, que ele gostava, a cor de rosa, que era para ele a mais bonita de todas, e algum dos seus amigos falava para ele mudava de opinião, que ele mudou tantas vezes de cor para agradar os amigos dele, que ele já no final do dia ele estava exausto para agradar todo mundo. Aí ele tomou uma decisão, depois no final do dia, ele retornando para sua casinha, ele ficou lá a pensar que por mais que a gente se esforce, a gente não pode agradar a todos. Aí no final da história, ele resolve, voltar para a cor que ele gosta, que é a cor de rosa. Aí vai lá um dos amigos dele e fala, da cor dele, ele dá uma resposta. E trazendo para nós, sobre essa breve reflexão desse livro da autora Ruth Rocha, Bom Dia a Todas as Cores, será que muitas vezes a gente não está que nem um camaleão, tentando nos fazer somente o que é para agradar o nosso amigo, amiga, para a gente ser aceito? Mas muitas vezes a gente não tem nos importado com a opinião, com a palavra, que tem o poder maior, sabe de quem? Do nosso Pai, do nosso Deus. Muitas vezes a gente tem dado mais valor, mais atenção do que diz o fulano, o beltrano, mas Deus fica em segundo, terceiro lugar. E se nós olharmos para a palavra de Deus, também aconteceu isso. De um pequeno grupo de pessoas, eles viverem de aparência, para viverem de acordo
como a sociedade ela queria, mas não de acordo nos moldes de Deus. A palavra ela se encontra lá em Mateus capítulo 15, que diz assim: Então alguns fariseus, os fariseus eles eram um grupinho de religiosos que eles achavam que eles eram mais santos, piedosos do que todo o restante da sociedade. Aí diz assim: E alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram: Por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim aos ensinamentos que recebemos dos antigos? Jesus respondeu: E por que é que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinos? Aqui Jesus tinha dado uma resposta para eles. E aqui no versículo 4, pois Deus disse: Respeite o seu pai e a sua mãe, e disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, em sinal de respeito, mas diz: Eu dediquei isto a Deus. Então não precisa ajudar os seus pais. Assim, vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. No versículo 7, hipócritas, Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: Deus disse: Este povo com sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Jesus chamou a atenção da multidão e disse: Escutem e entendam. Amigo, minha amiga, você consegue compreender? Os fariseus estavam ali preocupados, vamos dizer, preocupados entre aspas, porque os discípulos de Jesus não estavam lavando as mãos antes de comer. Aí Jesus responde para eles, porque eles estavam preocupados, porque era uma cerimônia que tinha que fazer, que lavar a mão ali antes de comer, que foi ensinado para eles. E Jesus falou: mas e quanto ao mandamento de Deus? Estavam dando mais ênfase para a tradição dos homens, mas não para a palavra de Deus. E aquilo que eles estavam fazendo, a adoração deles para Deus era inútil. Será que estamos assim? Eu e você? Estamos vivendo de aparência para agradar aquele que está em nossa volta? E diz mais nessa passagem: Jesus chamou a multidão e disse: Escuta e entenda. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro, pelo contrário, o que sai da boca pode tornar uma pessoa impura. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Sabe que os fariseus ficaram escandalizados que o Senhor disse?